quer usar em estéreo, pode ser também, se quiser. Oi. Então, meu nome é Jonas, eu tenho 28 anos, eu sou formado em comunicação, mas sou baterista também desde criança, assim, porque sou filho de um baterista e neto também de um músico, pessoal da boemia, assim. Eu sou filho de um argentino com uma brasileira de Caxias, então sou caxiense, mas também tenho esse meio mestiço, assim, essa ligação forte com a Argentina e com a América Latina. Eu me alfabetizei lá, então acompanhei desde criancinha, assim, o lado da música, assim, né? Frustrações, expectativas e um pai vivendo a música. Então eu vivo ela desde muito criança, assim. E isso sempre pulsou muito forte em mim. Daí eu me formei em comunicação em 2011 e passei a trabalhar em agência de publicidade e tal, fazendo na área da comunicação, assim, mais, enfim, quadrada, assim, dentro desses moldes, assim, mais do século XX. E aí cansei dessa vida de agência de publicidade e decidi, bom, vou me bandear para esse lado da produção, graças a cases também que eu tenho como músico, como baterista. Eu tocava numa banda e a gente meio que se obrigou a entrar no lance da autogestão, assim. Eu acho que eu sou aqui nesse painel o representante de uma geração, assim, de toda uma geração lá da cidade, da geração que começou a fazer tudo por conta própria, graças à internet e a esse modus operandi de rede, assim, de colaboração intelectual, assim, entre muitas pessoas. Então poderia muitas pessoas estar aqui, né, aqui conversando comigo sobre Caxias, assim. A gente tem muitos porta-vozes e líderes, pessoas que nasceram, que movimentaram de alguma forma essa cena que a gente está vivendo agora, que está sendo fomentada. E, enfim, eu meio que peguei o pós, o pessoal do fora do eixo tinha tipo um pouco dessa o pós fora do eixo, assim, né? Digamos que um aprendizado que eu peguei desse pessoal que plantou essa coisa da forte da autogestão, assim, do músico, produtor também. E aí saí da agência e decidi tocar só com o lance da produção. Daí eu trabalho no Festival Brasileiro de Música de Rua, trabalho em outros projetos culturais da cidade. E a partir de 2013 a gente meio que criou um selo independente, assim, né? A Honeybomb Records. Foi uma ideia que surgiu a partir de conversas com a banda, assim, tipo, que a gente devia fazer um selo próprio que validasse de alguma forma o nosso trabalho e como a gente já estava começando a pensar esse lance da cena enfim, de bandas autorais que estavam começando e se juntarem, assim, tipo, colaborarem, né, fazerem suas próprias produções, tocarem juntos, enfim, ter essa colaboração. E a gente partiu desse pressuposto de selo, ser um guarda-chuva dessas três bandas iniciais que a gente começou, que era Catavento, que o baterista da Catavento é meu irmão mais novo, que também é baterista, enfim, mais um que foi entrou nesse vírus, assim, que tem na família, assim, tipo, o pai e mais dois irmãos. Agora tem mais um irmão mais novo que não é baterista ainda, mas, sei lá, daqui a pouco ele vai começar também, assim, a doença vai se... E a Paralela começou basicamente que no mesmo período ali do selo, assim. A Paralela é o berço de toda essa movimentação, assim, que rolou na cena independente da cidade, que foi um lugar que possibilitou o encontro de muitas pessoas. É um lugar de fácil acesso, assim, e mais localizado assim num bairro central, próximo ao centro. E ali juntou todo esse pessoal que, a partir dessa junção de pessoas numa casa, aí várias coisas começam a se criar a partir disso, né? Então começou a criação ter tipo esse protagonismo assim do autoral, né? A gente meio que é uma casa que é gerida, é uma associação cultural agora, e sempre desde o início ela valorizou o lance da produção autoral, né? Então a Catavento começou tocando no porão, na garagem dessa casa para, sei lá,
80 pessoas, 100 pessoas, e as bandas começaram a se fomentar ali. Outras bandas também que já vinham de uma cena começaram a tocar na paralela, e a gente começou a receber artistas de fora, então começa o lance da vivência, assim, da gente ver shows de bandas de fora, dos outros artistas, fazer essa circulação de voltar. Daí o selo também começou a ter uma visibilidade legal depois de alguns lançamentos que a gente fez. A Catavento foi o primeiro disco que a gente lançou em 2014. Daí a gente começou a se conectar também com pessoas de fora do estado, de Goiânia, de O Brasília. Tagore tá morando em Caxias? Oi? O Tagore tá morando em Caxias? Alguém O falou isso? Tagore é esse case assim de que a gente tem de uma pessoa que se apaixonou pela vibe ali da cidade, pela paralela. Oi? O Tagore é um artista pernambucano de Recife, que também tem um vínculo, acabou criando um vínculo muito forte com o Rio Grande do Sul, assim, pela música, pelos sotaques, acho que pelo contraste. Acho que Pernambuco e Rio Grande do Sul, o Balém também tem uma ligação forte com Recife, né? Tipo, o Yuri, acho que rola alguma. Se o Rio Grande do Sul se separar, eu gostaria que ele separasse assim, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Minas, o Pará, assim, os lugares que tem uma música. Não, e esse lance, eu acho que isso, eu nem falo mais sobre o lance do separatismo, tipo, dessa visão separado, assim, eu nem falo, porque daí a gente não acaba, nem a realidade não se cria, né? Porque eu nasci no pós isso, assim, acho que talvez por eu ser filho de nacionalidades diferentes, assim, de ter sempre viajado desde criança, assim, tipo, tenho raízes, valorizo, mas não é uma coisa, a gente tem um pensamento global, assim, mesmo estando em As Caxias. fronteiras não existem, né? Elas Exatamente, são é inventadas. local global, assim, tipo, eu moro num bairro lá de Caxias que eu não trocaria por nenhuma outra cidade grande, assim, eu gostaria de manter morando lá e fazendo. Por exemplo, hoje e amanhã a gente vai fazer um mini festival aqui em São Paulo. E é tipo produzido por um selo de Caxias do Sul, mas a gente pode vir. Eu não pretendo sair de lá, né? Porque a conexão que a gente tem com o local ali também permite que a criação seja, de repente, autêntica, né? Que gere a vibe que a gente passa quando a gente vai para outros lugares. Talvez ela fique diferente se a gente estivesse morando em São Paulo e criando em São Paulo. Talvez esse lance da nova psicodelia, que a gente também é um dos fomentadores, assim, mas de uma forma muito espontânea também, porque eu acho que é a essência ali, tipo, sei lá, vivência com a natureza ali também, de estar próximo. É uma cidade industrial que tem esse lance do trabalho muito forte, assim, tipo, eu trampava numa agência, num ritmo frenético, e eu acho que isso aí também me deu uma força para pegar essa lógica de mercado, assim, de não, vamos se organizar, cada um faz um negócio, sabe, tipo, não fazer uma empresa mesmo, né? A Honey Bomb é um selo que atualmente é só uma meia, assim, é um microempreendedor individual, mas a gente acaba fomentando de alguma forma, é tudo baixo orçamento, mas o que faz a coisa ser grandiosa é justamente a quantidade de pessoas que trabalham em torno disso. Na Paralela é um exemplo, porque são 2 casas locadas, cada quarto tem alguém produzindo alguma coisa, ou seja, eventos na própria casa, eventos fora da casa, eventos, festas, enfim, shows, produção musical também, 2 estúdios de rap, produtores de vídeo, enfim, são muitas coisas sendo fomentadas. A casa também recebe cursos, enfim, funciona justamente como um hub, assim como é a Marquise, né, que é um espaço vivo que proporciona tipo encontros de pessoas e ao mesmo tempo dialogando também com outras coisas que acontecem na cidade. Então deu uma nova ótica, uma nova visão. Foi o que me fez assim ter uma parada, ter orgulho assim as coisas que estão saindo da paralela, enfim, do que a gente está podendo de alguma forma trazer para cá, ou para outros lugares do Brasil e para fora também, poder ter essa troca, assim. Então é isso, a gente recebe muita gente de fora, e isso proporciona toda uma criação nova, e a gente manda gente para fora da cidade também, e é isso. A gente
Eu trabalho atualmente mais diretamente com 3 artistas, que é a Catavento, a Cusco Baio, que atualmente está fazendo uma turnê na Argentina, que tem membros morando em Porto Alegre. É uma banda que une as 2 cidades, assim, de alguma forma. Agora tem que são metade mora em Porto Alegre, metade mora em Caxias, então eles ficam fazendo esse vai e vem, assim, que são 2 horas de diferença. E é isso, Caxias é mais uma cidade na cena do Rio Grande do Sul, que é um estado que tem essa tradição de circulação muito forte das bandas do próprio estado, né? Que tem um mercado, assim, por exemplo, bandas tipo acústicos e valvulados, assim, tem vários cases assim de bandas que tipo fazem uma carreira muito forte ali na parte só de baixo ali do Brasil do Sul, né? Que vão até o Paraná, assim, porque tem muitas cidades do interior que consomem. E Santa Maria é uma cidade muito forte. Meio que Caxias agora também tem esse protagonismo assim de fazer criar e receber gente, enfim, com o Festival Brasileiro de Música de Rua que proporciona isso, enfim, é isso. Vende teu peixe só então no final do mini festival. Fala pro pessoal. O mini festival, então. Hoje vão rolar 2 bandas, uma que se chama Catavento, que é a banda do selo, Bike, que é daqui de São Paulo, a gente fez o primeiro lançamento deles, lançou, e amanhã vai ter 2 bandas de fora, daí é uma Winter, que é de Los Angeles, tem a vocalista, é filha de uma curitibana, por isso que a gente tem essa ligação assim de Brasil, Estados Unidos, e os chilenos do The Holy Drug Couple, que isso vai ser na Breve, que é uma nova casa de shows que tem aqui em São Paulo, pertence aos donos também sócios do selo Balaclava Records, que é um selo parceiro assim da Roney Bomb, entre outros, e festivais que também são parceiros do selo. E as portas abrem às 19 e tem que acabar até meia-noite, porque é um local assim que é breve, como diz o nome, assim. Então são 2 shows, né? O primeiro show às 21 e o segundo show às 22. É isso aí. Gente, agora é o seguinte, a gente tem meia hora ainda, eu vou dividir em 15 minutos uma discussão entre nós aqui, falando de algumas coisas para eles. Depois a gente vai deixar 15 minutos abertos para perguntas, que eu acho que é importante. Então vou só fazer um rápido apanhado aqui do que foi dito. A gente parte de um princípio de uma transformação de um modelo de como trabalhar com música, né? No nosso estado, claro, mas eu acho que isso está acontecendo agora, como o Jonas conseguiu explicar bem, isso está acontecendo em vários lugares do país. E acho que está acontecendo em vários lugares do mundo também. Então a gente sai de um modelo tradicional, que, como a Mari comentou, em relação à gravadora, ou seja, tudo que representava o mercado baseado nas gravadoras, a transformação a partir da disseminação da internet, a possibilidade do uso de redes, que a Lucimara falou. E uma coisa que eu acho que é extremamente claro dentro dessas apresentações aqui, que é o empreendedor, né? A pessoa que está realmente à frente puxando uma série de outros empreendimentos e série de outras pessoas dentro de modelos de rede, trabalhando em conjunto, de maneira colaborativa. Ou seja, a gente está deixando para trás do que a gente está falando aqui de nova força, né, de um modelo talvez não ultrapassado no sentido geral, tempo histórico, mas sim em termos de mentalidade, como foi o que o Luciano falou, do ismo, do tradicionalismo, que é quase a doença, né, do tradicional. Então, eu acho que tem uma questão do novo e da inovação. A gente realmente está falando disso, de uma busca de como criar novas condições, né, melhorias e tudo mais em relação ao que a música traz dentro de um mercado, mas o que está em torno também. Porque a gente está vendo aqui, ninguém está fazendo só música. O Fro é compositor, mas está fazendo um monte de outras coisas em torno da música. Todo mundo aqui, não tem ninguém que esteja fazendo... Eu sou o artista que só compõe, canta e grava. E olha lá, nem grava, né? Às vezes só faz isso como era o modelo anterior. Então, o ponto que eu quero trazer nessa questão de novidade, o que vocês acham que foi possível tirar essa pecha do Rio Grande do Sul de ser visto, é um estado autossuficiente em termos culturais, para um estado que está dentro de um contexto nacional e internacional, porque a gente está falando disso. Froe, com turnês nos Estados Unidos, com tecnologia própria de como enganar os gringos para conseguir fazer a sua turnê, depois ele pode falar disso. Tudo que o Balente já conseguiu movimentar em termos de
exportação e importação dentro de mercados que estão relacionados com música. Aqui, né, o termo que se usa muito fora do Brasil, que é o second culture, né, a gente tem a prova aqui de uma pessoa que tem duas culturas que está trabalhando isso de uma maneira clara e também essa relação. E a Mariana, que tem uma expertise de vastas áreas diferentes de gestão de governo e tudo mais, trabalhando em conjunto. E a Lucimara, como gestora de uma instituição, né, ela está na frente de um programa, de uma instituição que está observando isso que está acontecendo. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho disso. A gente não vai ter muito tempo para isso, em torno de 13 minutos. Então, eu sei que o Luciano está louco para falar, então tu começa falando. Eu nem formulei, eu nem entendi direito a pergunta. É essa discussão do que era e o que é o novo. A gente está falando... Brevemente, assim, primeiro que a gente, no Rio Grande do Sul, tem parte desse histórico dessa circulação interna, né, com os grupos... poucos grupos do Rio Grande do Sul conseguiram ter diálogo com o Brasil, com a parte de cima do Brasil. Eu tenho, fazendo um apanhado assim, que talvez vá faltar, mas que o primeiro grande artista gaúcho que teve conexão com o Brasil foi o Teixeirinha. Depois, um hiato grande, aí vem Cleiton e Cledir, que conseguiram, que para os mais novos, tem alguém aqui mais novo, talvez, vale lembrar que não é uma dupla sertaneja, né? Era um grupo de MPB, que durante 12, 13 anos tiveram um protagonismo gigante no Brasil, foram os principais artistas brasileiros. Depois aí entra Engenheiros do Havaí, Nenhum de Nós, e aí os outros grupos de rock que beliscando, mas não com protagonismo, assim, eu acho, né? E essa questão do Rio Grande do Sul circular quase que dentro dele e beirando suas fronteiras ali até o Paraná, né? Então, se sustentava. Eu acho que hoje a gente está se dando conta que é importante para o nosso repertório como pessoa, como para a nossa amplitude espiritual, é importante que a gente enxergue pelo menos até a América Latina, assim, né, do que está acontecendo, entendendo que o Rio Grande do Sul é um estado que tem uma cultura diferente, com uma alimentação diferente, com um clima bastante distinto, né, e que a música é mais parecida da nossa música, tem mais a ver com a música feita na Argentina e no Uruguai, talvez até o Paraguai um pouco, do que com a música feita no resto do Brasil. Mas que sim, somos brasileiros e fazemos parte dessa diversidade. Aí é longo, aí é longo o papo. É longo, mas enfim, que a gente tem uma tradição, que a gente tem sim uma tradição de música negra, que tudo a gente sabe, né? Mas dentro desse mercado, falando de mercado da música, de que sim que a gente tem que estabelecer. Eu acho que o futuro é estabelecer essas conexões e sempre a conexão de duas mãos. Nunca uma conexão que o Rio Grande do Sul só receba e nunca uma conexão que a gente só exporte. Ela tem que ser... E é isso que eu faço no festival. Eu procuro dizer, eu quero levar um artista lá para o seu festival de rua. Beleza, quem tu vai levar da minha cidade ou do meu estado para o teu festival? Então, esse é o meu pensamento. Agora no século XXI, aí, né? Vai e volta. Eu acho que essa transição, né, Yuri, que tu comentou, ela se deu obrigatoriamente, né? Os tempos fizeram com que a transformação acontecesse e quem continuou trabalhando no mercado da música teve que se adaptar, né? Talvez o Rio Grande do Sul, por ter tido, né, naqueles anos ali esse cenário organizado interno tão bem estruturado, autossustentável, depois que ele quebrou, né? Depois que ele quebrou, eu acho que isso até foi o que puxou um pouco para trás, entendeu? Porque quando ele quebrou, talvez muita gente demorou um pouco para dar o estalo e ver que, bom, a gente vai ter que correr atrás, né? Não vai voltar como era antes, né? Então, às vezes, eu sinto até que talvez o Rio Grande do Sul, nessa explosão do cenário independente, nessa explosão do artista autogestor, né? Ficou, às vezes, até hoje, assim, tem uma cena assim, um pouco reticente, né, em abrir o olhar e ver que vamos botar a mão na massa, vamos se ajudar e vamos estabelecer parcerias, né, que agora nós somos pequenos empreendimentos ou artistas produtores que temos que nos juntar e fazer acontecer. Eu acho que talvez outros estados se ligaram nisso muito antes, né, e já tem daí, então,
toda uma experiência e modelos que agora a gente está buscando copiar, né? Ou, enfim, se espelhar para empreender no Rio Grande do Sul. Então, acho que a gente tem um trabalho bem legal aqui na SIM, né? Que é essa conexão com toda essa galera que está aqui, né? E nos apresentando e dizendo que quem quiser contatos, né? Quiser saber mais, conhecer mais sobre os projetos, colar no Rio Grande do Sul, que encontre na gente, né, essas parcerias e que a gente também gostaria muito de encontrar em vocês parcerias para levar a nossa música para outros lugares. E também essa nossa discussão mais como cena, né, como nós aqui do Rio Grande do Sul, né, nos reconhecermos, né, cada vez mais como essa cena, como esse coletivo, e nessa nossa tarefa mais interna de nos organizar cada vez mais e nos conectar e ver como cena o que a gente pode estar fazendo coletivamente. Só queria lembrar que eu comecei a citar a galera aqui e vi o pessoal do Mais Shows, que está aqui representando, novo empreendimento do Rio Grande do Sul, aí, plataforma de venda de ingressos. O Lauro lá do Vapor também, que acabou, né, que saiu o disco do Ian, ganhou o Grêmio, saiu pelo selo dele, muito bacana também. Isso aí, então. Vai ter um Mirap amanhã, às 14h, nas salas do Mirap, que vai ter mais galera do Rio Grande do Sul. Quem quiser também trocar ideia, um ambiente... Tá toda a galera aí. Então vai ter mais essa oportunidade aí no Mirap, amanhã. E na nossa festa, estou fazendo um merchan, porque, galera, precisamos ver todos amanhã, vocês, né, lá na festinha, no Z, amanhã. Pela primeira vez está acontecendo essa quantidade de gente do Rio Grande do Sul encontrando... Eu ia falar isso. A primeira vez eu vim no Sim, tu veio no primeiro também? No primeiro eu não vim. Eu acho que eu fui o único que veio no primeiro, né? Possivelmente. Depois foi crescendo, é muito bom ver isso crescendo. Que a galera... Não, o Lauro tava também, né? Só eu e tu que viemos, né? Tu tava também? Mas agora tem muita gente, né? Tipo, agora a gente ainda faz um pouquinho, daqui a pouco eu já abro aqui para todo mundo também. O microfone vai passar. Eu só ia falar. Porque está se gravando, manda ver. O ponto que tu colocou, Temos que a Mari minutos. colocou, que eu acho que é a palavra, talvez uma das palavras-chave do que rola lá na cena no Sul, que é, eu acho que essa questão do empreendedor mesmo, saca? Porque eu acho que eu sinto que isso está melhorando muito, mas sempre existe muita resistência no pessoal, assim, às vezes bandas com grandes ideias e muito criativas, de entender o valor de um investimento num negócio que vai talvez te render lá na frente, né, numa plantação mais longa, vamos dizer assim. Eu encontro bastante isso porque o meu orçamento geralmente de produção ele é mais caro, né, do que a maioria, em função do tempo, só que eu passo muito mais tempo trabalhando. Na verdade, eu ganho menos do que os outros caras, né, no fim das contas. Mas várias vezes o pessoal tem essa reticência assim de Só que aí tu vê, o cara que faz rapidinho e barato, geralmente depois ele não vai lá não chega tão longe quanto o cara que se dedicou e encarou aquilo como um investimento na sua carreira, e não só o resultado de um disco que a gente fala lá no estúdio, mas que a viagem da nossa produção, por exemplo, é que ela, ao mesmo tempo, ela é meio que um curso pro cara, entendeu? Então o cara, ele amadurece, ele vira um aprofundamento, artista melhor, né? Tipo... E essa visão que eu sinto que está mudando é o que está fazendo essa cena toda se formar, né? Porque no momento em que a gente tem vários indivíduos que não têm uma visão empreendedora,